O relato dos irmãos gêmeos. A memória que nunca foi minha. Quando ele acordou naquela manhã, sabia que algo estava errado, embora não conseguisse explicar o quê. O quarto era o mesmo, o teto era o mesmo, mas o som da chuva do lado de fora parecia vir de um lugar diferente, como se o mundo tivesse se deslocado levemente durante a noite. Ao tentar se levantar, sua mente foi invadida por uma imagem tão vívida que o fez parar de respirar. Um pátio de colégio, o cheiro de giz, o riso de uma menina de tranças vermelhas, o sol queimando a pele. Ele sabia o nome da menina, lembrava do calor do dia, lembrava até do som do sinal tocando ao fundo. Mas aquela lembrança não era dele. Ele nunca estudou naquele colégio, nunca conheceu aquela garota. E ainda assim, a recordação era clara demais para ser invenção. Durante o café, ele contou o que havia sentido, e o irmão apenas o encarou em silêncio, com um leve tremor nos lábios. Quando a descrição terminou, o outro murmurou o nome da menina, o nome que ele mesmo não lembrava de ter dito. A caneca caiu da mão. Por alguns segundos, o silêncio se tornou tão pesado que parecia ter presença própria. O irmão confirmou. Ele também sonhara com a mesma menina. Mas no sonho dele, ela não sorria. Estava caída no chão, com os olhos abertos, olhando diretamente para ele. A partir desse dia, a linha que separava o que pertencia a cada um começou a desaparecer. Pequenas lembranças trocadas, sensações repetidas, gestos involuntários sincronizados. Um deles se queimava ao encostar na chaleira. O outro, no mesmo instante, sentia a pele arder sem motivo. Um esquecia onde havia deixado algo. O outro encontrava no lugar exato sem nunca ter estado lá. E de alguma forma, tudo isso era natural, inevitável, como se aquela simetria invisível sempre tivesse existido, apenas esperasse o momento certo para se revelar. A mãe dizia que era coisa da idade, uma coincidência de gêmeos, mas o pai começou a se preocupar quando os dois começaram a escrever o mesmo texto em cadernos diferentes, com caligrafias idênticas e erros nas mesmas palavras. Um deles jurava que o texto era seu, o outro tinha certeza de ter escrito primeiro. E cada discussão terminava com o mesmo desfecho. Nenhum dos dois conseguia provar o contrário. A partir daí, o medo se infiltrou nas coisas simples, no olhar, nas conversas, no toque. Certa noite, o irmão mais quieto acordou gritando. Dizia que estava preso em outro corpo, que via tudo como se estivesse atrás dos próprios olhos de alguém. O outro levantou apavorado e o encontrou sentado na cama, suando frio, repetindo uma frase incompleta, algo sobre estar no lugar errado. Na manhã seguinte, não lembrava de nada, mas o irmão lembrava. Lembrava de tê-lo visto de pé, imóvel, observando-o dormir, e jurava que a expressão em seu rosto não era dele. Com o passar dos dias, começaram a surgir lembranças que não pertenciam a nenhum dos dois. Lugares que nenhum reconhecia, nomes de pessoas que jamais haviam conhecido, sensações de perda, de dor, de culpa. A mãe dizia que era apenas imaginação, resultado das longas horas juntos, das brincadeiras de faz de conta. Mas havia algo mais. Algo que se manifestava quando um deles ficava sozinho. Uma presença leve, mas constante, como se uma terceira consciência flutuasse entre eles, observando tudo em silêncio. O primeiro registro concreto veio quando um deles encontrou uma foto antiga no álbum da família. Nela havia duas crianças parecidas com eles, mas o detalhe estava no fundo. Uma sombra, bem atrás das figuras, parecia projetar uma terceira forma, indistinta, porém nítida o bastante para perceber que não era ilusão. Quando mostraram a foto à mãe, ela empalideceu e disse que nunca a havia visto antes, mesmo que estivesse dentro de um álbum que ela mesma guardava. Naquela noite, o álbum desapareceu da estante. As semanas seguintes foram marcadas por lapsos de memória cada vez mais intensos. Um deles acordava no quarto do outro sem lembrar como havia chegado lá. O outro encontrava objetos deslocados, roupas trocadas, bilhetes escritos com sua letra, mas com pensamentos que não reconhecia.
Havia momentos em que pareciam ser apenas uma pessoa vivendo em dois corpos, dividindo uma consciência que não entendia fronteiras. E em outros parecia haver algo tentando separá-los à força. Um dia, durante uma tempestade, um deles desceu ao porão para buscar uma caixa. No canto, encontrou uma gravação antiga, com o rótulo Relato número 1. A fita estava gasta, mas o som era claro. Uma voz igual à dele narrava detalhes de um evento que ainda não havia acontecido. Um incêndio, o mesmo da lembrança que ambos haviam tido anos antes. A gravação terminava com uma frase que o fez gelar por inteiro. Se você está ouvindo isso, é porque já não é mais o original. Daquele ponto em diante, tudo perdeu o sentido. As lembranças se sobrepuseram, o tempo se confundiu e a linha entre um e outro desapareceu completamente. Um dos irmãos começou a esquecer o próprio nome, enquanto o outro dizia lembrar de duas vidas. E talvez essa tenha sido a última vez em que ainda foi possível distinguir quem era quem. Porque quando a memória deixa de ser individual, a identidade deixa de existir, e o que resta é apenas o reflexo. Um reflexo que devolve um rosto que não é mais seu. Ecos no útero. O começo antes do começo. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer toque. Quando tudo o que existia era silêncio e escuridão. Dois corações já batiam dentro do mesmo ventre. Pequenos, sincronizados, pulsando como um único organismo que se dividia em dois corpos. Mas havia algo de errado com aquele silêncio. A mãe dizia que, durante os exames de ultrassom, o técnico sempre franzia a testa. Um dos bebês parecia se mexer demais, o outro quase nunca se movia. E havia momentos, poucos segundos apenas, em que os batimentos de ambos simplesmente sumiam das máquinas, como se estivessem ausentes, desligados. Os médicos diziam que era comum, mas ela sentia. Sentia quando a barriga ficava gelada, quando o quarto mudava de temperatura, quando o relógio parava de funcionar sem motivo. Aqueles segundos não eram normais, eram vazios. Nos meses seguintes, os sonhos começaram. Sempre o mesmo cenário. Um túnel sem fim, preenchido por um zumbido grave, como o som do mundo antes da criação. E dentro desse túnel, dois pontos de luz. Eles dançavam ao redor um do outro, se aproximavam, se repeliam e, em certo momento, colidiam. No impacto, a luz desaparecia. O sonho terminava ali. Era como se algo estivesse tentando mostrar o que estava para nascer, mas sem revelar tudo. Como se a verdade fosse grande demais para caber em palavras. No dia do parto, um detalhe ficou marcado para sempre. Quando o primeiro bebê nasceu, os médicos se prepararam para receber o segundo. Mas houve um atraso. Não por complicações. O corpo da mãe simplesmente parou. Como se o próprio útero se recusasse a entregar o que ainda estava lá dentro. Foram 2 minutos e 30 segundos de espera. Longos o suficiente para que a equipe médica se entreolhasse. Curta o suficiente para que ninguém falasse sobre isso depois. O segundo bebê nasceu em silêncio absoluto. Nenhum choro. Apenas um olhar fixo para o teto, como se já soubesse que estava atrasado. Como se alguém o tivesse deixado para trás e ele tivesse corrido para alcançá-los. A mãe sempre sentiu que havia algo diferente no segundo. Ele olhava por mais tempo. Observava como se estivesse catalogando tudo. Quando dormia, mantinha as mãos fechadas como se segurasse algo. Quando era alimentado, olhava diretamente para ela, sem piscar. O pediatra dizia que era apenas um bebê atento. Mas ela sabia que havia mais. Quando os dois cresciam lado a lado, era comum vê-los em silêncio, encarando-se por longos minutos, como se trocassem informações sem falar nada. E às vezes, quando um sorria, o outro chorava, como se sentissem emoções contrárias dentro do mesmo espaço. A primeira visita ao pediatra foi marcada por um acontecimento que ninguém esqueceu. Um dos irmãos recebeu uma vacina e não demonstrou nenhuma reação. O outro, que ainda esperava sua vez, começou a gritar de dor, segurando exatamente o mesmo local onde o irmão havia sido picado. Todos riram,
dizendo que era empatia entre gêmeos. Mas no caminho de volta para casa, o braço dele ficou roxo. 3 dias depois, uma febre inexplicável o deixou em estado de delírio. A febre só cedeu quando o outro ficou doente também, como se o equilíbrio tivesse sido restaurado, como se não pudessem existir saudáveis ao mesmo tempo. Aos 3 anos, durante uma consulta, a mãe foi chamada por uma psicóloga. Ela havia testado os irmãos separadamente, deu a mesma folha de papel para ambos, pediu que desenhassem sua casa. O resultado foi idêntico, mas com um detalhe perturbador. No fundo do quintal, escondido atrás da árvore, os dois desenharam uma figura escura, como uma sombra com olhos. Nenhum deles sabia explicar o que era. Apenas disseram que estava ali antes deles chegarem. Quando perguntados de onde haviam tirado aquela imagem, responderam ao mesmo tempo: do lugar de antes. A mãe jamais esqueceu essa frase. O lugar de antes. Não o lugar onde nasceram. Não a casa onde viviam. Mas um lugar anterior, sem nome, sem rosto. Um lugar onde estavam juntos. E algo mais os observava. Durante os anos seguintes, a ligação entre os dois se intensificou de forma quase patológica. Quando um ficava em silêncio, o outro também. Quando um aprendia algo novo, o outro parecia saber automaticamente. A escola notou isso. Os professores disseram que não era possível que 2 alunos aprendessem exatamente no mesmo ritmo, com os mesmos erros e acertos. Mas foi o que aconteceu. E quando separados por decisão da direção, começaram a adoecer. Febre aqui, desmaio ali. Até que foram obrigados a colocá-los de volta na mesma sala. Era como se o organismo de um dependesse da presença do outro para funcionar. Até hoje, a mãe evita falar sobre a gravidez. Diz que nunca mais sonhou com o túnel. Diz que quando um dos filhos dorme, sente como se algo ainda a observasse do outro lado. Como se o que nasceu naquele dia não tenha sido apenas 2 corpos, mas um ciclo. Um eco que começou antes do tempo e que ainda não terminou. Porque certas conexões não se explicam. Elas apenas existem, como se fossem o fio invisível de algo maior, algo que caminha com os olhos fechados pelo lado de dentro da pele, algo que começou no silêncio do ventre, mas jamais parou de crescer. O irmão invisível. Desde pequenos, os irmãos compartilhavam o mesmo quarto, a mesma rotina e até os mesmos silêncios. Mas havia um terceiro espaço, uma espécie de vazio entre eles, algo que não se via, mas era sentido. Um espaço que parecia ocupado, como se uma presença estivesse sempre ali, observando, esperando ser reconhecida. A primeira vez que essa sensação se manifestou, claramente foi numa tarde de verão, quando tinham 6 anos. Um deles brincava sozinho no quintal, cavando buracos na terra úmida. A mãe, da janela, jurava que o via conversando com alguém. As expressões mudavam, o tom de voz também. Quando ela perguntou com quem ele falava, a resposta foi simples e gelada. Com ele, o outro irmão. Na hora, pensou que era imaginação. Mas naquela noite, ao colocar os dois na cama, o mesmo filho apontou para o canto escuro do quarto e disse que o irmão invisível dormia ali, e que não podia acordá-lo porque ele ficava bravo quando era interrompido. O irmão verdadeiro, o de carne e osso, confirmou. Disse que o via também, mas só quando a luz se apagava. Depois disso, o sono da casa nunca mais foi o mesmo. As semanas passaram e os comentários se repetiam. Às vezes, os brinquedos se moviam sozinhos. Outras vezes, sons de passos leves eram ouvidos no corredor quando todos dormiam. O pai, cético, colocou uma câmera para provar que era imaginação. Na manhã seguinte, ao assistir à gravação, ficou em silêncio. As imagens mostravam apenas o quarto vazio, mas o sensor de movimento disparava a cada hora exata da madrugada, e, curiosamente, os lençóis das 2 camas se mexiam ao mesmo tempo, como se alguém se sentasse sobre eles. Com o tempo, o irmão invisível ganhou um nome. Eles o chamavam de Noel, nome que nunca haviam escutado antes, mas que pronunciavam com naturalidade, como se fizesse parte da família desde sempre.
Quando perguntavam quem era Noel, um deles respondia que era o primeiro a nascer. O outro dizia que ele nunca conseguiu sair de lá, do lugar de antes. A mãe começou a ter pesadelos com um choro abafado vindo de dentro das paredes. O pai começou a dormir na sala. Certa noite, durante uma queda de energia, um dos irmãos desapareceu por alguns minutos. A mãe, em pânico, o encontrou depois, sentado no chão do quarto, com os olhos vidrados, sussurrando algo ininteligível. Quando conseguiu falar, repetiu apenas: "Ele não quer mais ficar lá sozinho." Desde então, o comportamento deles mudou. Começaram a esconder desenhos, a sussurrar entre si e, às vezes, a rir sozinhos. Quando alguém os chamava, demoravam a responder, como se estivessem retornando de um lugar distante. A escola começou a notar os sinais. Os professores relataram que os dois sempre deixavam uma cadeira vazia ao lado, recusando-se a permitir que outro colega se sentasse ali. Disseram que era do Noel. E toda vez que alguém ignorava o aviso e se sentava, algum tipo de acidente acontecia. Lápis quebrados, quedas, objetos sumindo. Coincidências, talvez. Mas os relatos se acumularam. A mãe decidiu procurar ajuda. Levou os meninos a um psiquiatra infantil que sugeriu separá-los por alguns dias. Durante essa separação, as crises pioraram. Um deles teve convulsões. O outro começou a falar durante o sono em tom de desespero, implorando para abrirem a porta. Quando os dois voltaram a se ver, ficaram apenas se encarando, imóveis, como se estivessem checando se o outro ainda era real. Naquela semana, algo estranho aconteceu. Os espelhos da casa começaram a rachar sozinhos. Sempre em 3 linhas, como se uma força invisível tentasse desenhar algo. O pai, tomado pelo medo, decidiu destruir o espelho do quarto. Mas antes que o fizesse, o reflexo o deteve. Ele viu o que parecia ser a silhueta de 3 crianças atrás dele. 2 nítidas, uma borrada, os contornos se movendo de forma independente. Quando se virou, não havia nada. Mas o som de uma risada suave ecoou até o último cômodo da casa. Depois desse episódio, o nome Noel nunca mais foi pronunciado pelos irmãos. Passaram a negar tudo, como se uma força maior os impedisse de lembrar. Contudo, nos anos seguintes, fotos começaram a mostrar algo inexplicável. Em várias imagens de família, uma sombra infantil surgia em segundo plano, sempre próxima deles, sempre olhando diretamente para a lente. Às vezes, as expressões dos gêmeos eram idênticas, mas em outras, um deles parecia deslocado, como se o rosto pertencesse a outro corpo. A mãe se recusava a olhar as fotos por muito tempo. Dizia que, quanto mais encarava aquela sombra, mais tinha certeza de que estava viva. E quando perguntada sobre o que via nelas, sempre dava a mesma resposta: "Não são 2. Nunca foram só 2. Desde então, o quarto onde tudo começou permanece fechado. E há quem diga que, em noites de tempestade, ainda se ouve o som de risadas infantis vindo de dentro. Não há provas, não há gravações, apenas ecos. Ecos de algo que talvez nunca tenha nascido completamente. O irmão invisível. Aquele que ficou preso no espaço entre o antes e o agora, esperando o momento em que possa, enfim, sair. Códigos em cicatrizes. O primeiro corte apareceu em um dia comum. Estavam assistindo televisão, cada um deitado de um lado do sofá, quando um deles sentiu a ardência no braço, como se tivesse arranhado a pele em algum lugar áspero. Mas não havia se mexido. Quando puxou a manga, viu o risco fino e avermelhado, recém-aberto. O irmão, sem saber o motivo, levou a mão ao mesmo ponto do próprio braço e disse que também estava doendo. Ao levantar a camisa, nada havia ali. Ainda. Na manhã seguinte, uma marca idêntica surgiu, do nada, como se o corpo estivesse reagindo a uma memória tardia. Foi o início de uma sequência que desafiaria qualquer explicação. As marcas vinham durante a noite, algumas como arranhões, outras mais profundas, formando padrões que se repetiam em partes específicas do corpo. Braço, costela, parte interna da coxa, sempre no mesmo lado, sempre na mesma sequência.
A princípio, pensaram em alergias, depois em espasmos noturnos, mas nada justificava a sincronia perfeita. Quando uma marca surgia em um, o outro a sentia antes que ela aparecesse. Era como se um estivesse anunciando no corpo o que o outro estava prestes a viver. A mãe, desesperada, levou os dois ao dermatologista. Os exames não apontaram nenhuma anomalia. A pele estava saudável, sem sinais de infecção, inflamação ou cortes reais. Apenas cicatrizes rasas, que apareciam de forma espontânea e desapareciam em poucos dias. Mas quando começaram a fotografar cada uma, perceberam que havia um padrão. Não nas formas em si, mas no espaçamento, na posição, na repetição quase milimétrica. Era como se cada marca fosse uma letra de um alfabeto desconhecido, escrita em uma linguagem que o corpo tentava ocultar. Foi o pai quem sugeriu, por impulso, sobrepor as fotos. Imprimiu cada uma, recortou e montou sobre um molde dos corpos dos filhos. Quando colocou todas as marcas sobre a silhueta de um dos irmãos, notou que as cicatrizes formavam um caminho, uma espécie de mapa orgânico, como se algo quisesse se comunicar através da pele. Mas ao inverter as fotos e montar no corpo do outro irmão, o resultado foi ainda mais perturbador. As marcas se completavam, como se fossem dois lados de um mesmo código. Dois pedaços de uma mensagem que só podia ser lida quando os corpos estavam lado a lado. As noites passaram a ser vigiadas. Colocaram câmeras, sensores, gravadores. Mas as imagens mostravam apenas o sono dos garotos, agitado, inquieto. Os sensores, porém, registravam algo mais. Uma variação de temperatura extrema, que ia do calor sufocante ao frio cortante em segundos. Como se uma presença os envolvesse durante o sono. Como se alguém, ou algo, estivesse escrevendo sobre eles, noite após noite, deixando marcas invisíveis aos olhos comuns, mas gravadas na carne. As marcas começaram a evoluir, tornaram-se mais profundas, mais simétricas, mais intencionais. Algumas pareciam símbolos tribais, outras, formas geométricas perfeitas. Chegaram a consultar um especialista em linguística que sugeriu que os padrões lembravam escritas pictográficas antigas, de culturas que nunca tiveram contato entre si. Quando compararam com inscrições sumérias e runas nórdicas, alguns traços coincidiam, mas apenas parcialmente. Era como se aquilo fosse uma fusão de linguagens, uma tentativa de transmitir algo que nenhuma civilização conseguiu decifrar completamente. Certa noite, um dos irmãos acordou em transe. Pegou uma caneta e começou a desenhar os mesmos símbolos na parede do quarto, repetindo em voz baixa uma sequência de sons guturais que ninguém reconheceu. O outro, dormindo profundamente, começou a sangrar nos mesmos pontos onde os desenhos surgiam. Quando tentaram interromper o transe, os dois caíram no chão ao mesmo tempo, inconscientes. Foram levados ao hospital, onde os médicos encontraram sinais de exaustão extrema, como se tivessem corrido por horas. Mas seus corpos estavam frios, quase sem pulso. Ao despertarem, não lembravam de nada. A última cicatriz foi a mais estranha de todas. Apareceu no centro do peito de ambos, como um círculo perfeito, profundo, como se tivesse sido queimado na pele por dentro. Após seu surgimento, as demais marcas desapareceram. Nenhuma nova surgiu. A comunicação invisível cessou. Mas os irmãos mudaram. Tornaram-se mais introspectivos, mais silenciosos. Começaram a escrever em diários que não permitiam que ninguém lesse. E às vezes, quando sozinhos, murmuravam frases em línguas que pareciam vir de algum lugar que não era deste mundo. Alguns dizem que foram vítimas de um distúrbio raro. Outros acreditam que foram escolhidos para algo que ainda está por vir. Mas todos que viram as fotos das cicatrizes guardam a mesma sensação. Aquilo não era natural. Era um código. E todo código, por mais indecifrável que pareça, tem um propósito. Resta saber se o propósito era proteger ou invocar. A linguagem que nunca aprenderam. Era madrugada quando o primeiro som preencheu o quarto. Grave, gutural, prolongado.
A mãe despertou de súbito, convencida de que alguém tentava forçar a janela. Mas a casa estava em silêncio, exceto pelo som que se repetia vindo do corredor. Aproximou-se com cautela e encontrou um dos filhos sentado no chão, com os olhos fechados, balançando levemente o corpo e murmurando sílabas desconexas. A princípio, achou que fosse sonambulismo, mas ao tentar acordá-lo, ele gritou uma frase em uma língua que ninguém reconheceu, apontando para o escuro com pavor absoluto nos olhos. A energia caiu segundos depois, e por um breve instante, algo se moveu na escuridão. Não era um som, era uma intenção. Na manhã seguinte, o menino não lembrava de nada, mas o outro sim. Contou que ouvira a mesma voz durante o sono, repetindo palavras que pareciam vir de dentro das paredes. Disse que sentia que era um aviso. Mas um aviso para quem? E de quê? O mistério só cresceu quando os episódios começaram a se repetir. Durante semanas, o mesmo irmão falava dormindo, quase sempre no mesmo horário, entre 3h03 e 3h07 da manhã. As frases ficavam mais complexas, o tom mais solene. Era como se ele estivesse participando de um diálogo com alguém invisível, como se estivesse respondendo perguntas que só ele conseguia ouvir. Preocupados, os pais gravaram uma das noites. Ao mostrarem o áudio a um especialista em línguas antigas, ouviram algo que não estavam preparados para escutar. O linguista, visivelmente abalado, disse que reconhecia fragmentos do que parecia ser um dialeto proto-babilônico, mesclado com palavras em aramaico arcaico, idiomas que jamais seriam acessíveis a uma criança de 9 anos. E ainda mais perturbador, algumas das palavras utilizadas não possuíam equivalência histórica, não constavam em nenhum registro conhecido. Era como se fossem remanescentes de uma linguagem anterior às civilizações. Uma linguagem que ninguém deveria lembrar. Os irmãos não sabiam nada disso, mas algo começou a mudar neles. Um deles passou a desenhar símbolos no papel de forma compulsiva, repetindo os mesmos traços com perfeição cirúrgica, mesmo quando tentava desenhar outra coisa. O outro começou a escrever frases curtas no vidro embaçado do banheiro, como se alguém sussurrasse ao seu ouvido. Palavras que se apagavam rapidamente, mas que deixavam atrás de si uma sensação estranha de deslocamento. Como se quem lesse aquelas frases não estivesse sozinho ao interpretá-las. Um dos cadernos escolares do menino que falava dormindo foi encontrado com páginas inteiras cobertas por essa linguagem. Os professores, sem entender, pensaram que se tratava de um tipo de brincadeira. Mas ao serem comparadas com símbolos de civilizações extintas, as semelhanças assustaram. Algumas sequências de traços correspondiam a inscrições encontradas em cavernas pré-históricas, nas quais os estudiosos ainda debatem se foram feitas por humanos ou por algo que veio antes. A partir daí, as manifestações se intensificaram. Certas palavras ditas em voz alta causavam interferência em aparelhos eletrônicos. Uma delas fez o rádio da sala sintonizar sozinho uma frequência em estática, de onde se ouviu por 3 segundos uma gravação antiga de um canto monocórdico. A origem? Desconhecida. O arquivo? Desapareceu. O que restou foi o impacto. Um dos irmãos ficou doente por 3 dias. O outro não falou nenhuma palavra nesse período. Apenas escrevia a mesma frase, em sua língua. Está quase pronto. As autoridades foram envolvidas discretamente após o diretor da escola enviar um relatório formal alegando que os irmãos estavam influenciando os outros alunos com comportamento anormal. 4 crianças começaram a repetir os mesmos sons durante o recreio. Uma delas, ao ser questionada sobre o que estava dizendo, respondeu com naturalidade. Estou só lembrando. Ele me ensinou antes de tudo começar. Quando perguntaram quem era ele, a resposta foi ainda mais inquietante. O irmão que não nasceu ainda. As gravações continuaram por meses, cada vez mais difíceis de interpretar. O linguista que acompanhava o caso relatou que não era apenas uma linguagem. Era um sistema de comunicação ritualístico, com estrutura gramatical, intenção emocional e ritmo.
como se aquelas palavras fossem parte de um código de invocação. E não era algo criado pela criança. Era algo sendo recuperado através dela. Como se a linguagem estivesse dormente e apenas precisasse de um corpo receptivo para despertar. A última frase registrada antes dos episódios cessarem foi dita com uma clareza aterradora, em um tom de voz mais grave do que o normal. Quando traduzida, sua mensagem foi curta e definitiva. A porta já não está trancada. Desde então, nenhuma outra palavra foi dita durante o sono. Nenhuma frase escrita nos vidros. Nenhum símbolo novo desenhado. Mas os irmãos passaram a se comunicar de uma maneira diferente. Por gestos, por olhares e, às vezes, por silêncios tão profundos que pareciam conter dentro de si uma voz antiga, esperando apenas a próxima oportunidade para falar. A fissura no tempo. O primeiro indício de que o tempo havia se partido veio disfarçado de sonho. Um dos irmãos acordou confuso, jurando ter passado um dia inteiro em um lugar diferente. Um dia que o outro afirmava nunca ter existido. Descreveu detalhes com precisão absurda. O som de um trem ao longe, o cheiro metálico do ar, o relógio marcando 16 e o 14 quando o céu começou a girar. Disse que viu pessoas sem rostos, caminhando em círculos, e que tentou gritar o nome do irmão, mas a voz não saía. Quando finalmente acordou, o relógio do quarto marcava exatamente 16 e 14. O mesmo horário em que, no sonho, o tempo havia parado. No início, o outro riu. Chamou de pesadelo, de coincidência. Mas na manhã seguinte, acordou cansado, exausto, como se tivesse vivido o dia que o irmão descrevera. Sonhou com o mesmo trem, o mesmo ar pesado, o mesmo instante congelado. Só que, em seu sonho, o irmão não aparecia. Estava sozinho. E o relógio, mais uma vez, marcava 16 e 14. Foi quando perceberam que não se tratava mais de um simples sonho. Era um evento compartilhado, uma repetição invisível. Algo estava os arrastando para dentro de uma fenda que distorcia a linha entre ontem e amanhã. A partir desse ponto, começaram os lapsos. Dias que pareciam durar horas, noites que terminavam antes de começar. Um deles esquecia jantares inteiros, o outro lembrava de conversas que jamais aconteceram. A mãe começou a desconfiar quando notou pequenas falhas no cotidiano. Relógios atrasados sem razão, aparelhos que reiniciavam sozinhos e uma foto que tirara com os filhos mostrando uma hora inexistente. 25:61. Achou que fosse defeito do aparelho, mas a imagem, impressa, mantinha o mesmo horário impossível. Certo dia, o mais velho encontrou no quarto um caderno que jurava nunca ter visto. As páginas estavam cobertas de anotações feitas com sua própria caligrafia, mas os textos descreviam eventos futuros, acidentes, visitas, até conversas que ainda não tinham ocorrido. O detalhe mais inquietante era que as previsões se cumpriam com exatidão. Algumas horas depois, outras dias depois, o irmão, ao ler, afirmou lembrar de tê-las escrito, mas em outro lugar, em um tempo diferente. Era como se uma versão dele, deslocada do presente, estivesse tentando alertá-los sobre algo. A partir de então, começaram a registrar tudo. Anotavam datas, horários, sensações. E logo perceberam o padrão. Sempre que as distorções ocorriam, um deles apresentava pequenas alterações físicas. Unhas ligeiramente mais compridas, barba mais densa, ferimentos em processo de cicatrização que não existiam no dia anterior. Era como se o corpo voltasse de um tempo que o outro ainda não viveu. Os médicos não souberam explicar. Chamaram de lapsos cognitivos, histeria coletiva. Mas os irmãos sabiam. Eles estavam se alternando entre realidades próximas, ecos de uma mesma linha temporal se chocando entre si. As fitas de vigilância da casa registraram o impossível. Numa das madrugadas, o mais novo levantou da cama às 2h37, foi até a cozinha e ficou parado em frente à janela. Às 2h38, a imagem distorceu, como se o vídeo tivesse derretido.
Quando a imagem voltou, ele não estava mais lá. O relógio da cozinha marcava 13h19, 42 minutos perdidos. E quando reapareceu, veio de dentro do corredor, andando para trás, com os olhos abertos, murmurando: "Ele me viu." Depois disso, as janelas da casa começaram a refletir coisas que não aconteciam no momento. Às vezes, mostravam o quarto vazio enquanto alguém ainda estava ali. Outras vezes, mostravam os irmãos em posições trocadas. Certas madrugadas, o reflexo simplesmente não os acompanhava. Ficava imóvel, observando. O pai cobriu todos os espelhos, mas a sensação persistiu. Alguém, em algum ponto do tempo, continuava assistindo tudo. Uma noite, durante uma queda de energia, o mais novo desapareceu por quase 1 hora. Quando voltou, trazia consigo um pequeno relógio de bolso antigo, de modelo que ninguém conhecia. No verso, havia uma gravação com as iniciais deles e a data de 1 ano que ainda não havia chegado. Tentaram destruir o relógio. Não conseguiram. O ponteiro marcava sempre o mesmo horário, 16h14. Quando um dos irmãos o abriu, o tic-tac cessou. E naquele instante, o outro desmaiou. A partir desse dia, a noção de tempo na casa deixou de fazer sentido. Dias se repetiam com pequenas diferenças, frases eram ditas antes de acontecer e em determinados momentos pareciam coexistir duas versões deles mesmos. Até que uma manhã, o pai encontrou uma nova anotação no caderno, uma que nenhum dos dois admitiu ter escrito. Dizia apenas: "A fissura cresce. Logo não haverá mais antes nem depois. Apenas o entre." Desde então, a luz do sol pareceu mudar de cor. E todas as vezes que os relógios marcavam 16h14, ambos paravam o que estavam fazendo. Olhavam um para o outro e sabiam. Era o aviso de que mais uma vez estavam prestes a atravessar a fenda. A mesma que um dia os fará desaparecer completamente, deixando apenas o eco de suas versões. Perdidas em algum ponto do tempo, onde o passado e o futuro se tornaram o mesmo instante. A carta esquecida no bolso errado. Era um fim de tarde comum quando tudo mudou. O sol atravessava as frestas da janela e projetava sombras longas sobre o chão de madeira. A mãe pediu ajuda para organizar os armários e, entre roupas antigas, brinquedos esquecidos e fotografias amareladas, encontraram uma jaqueta azul marinho que já não servia mais. Ao colocá-la sobre a cama para doação, algo caiu do bolso esquerdo. Um envelope, dobrado, desgastado, com as bordas escurecidas. Nada demais, até repararem no nome escrito à mão. Era o nome de um dos irmãos, só que estava no bolso da roupa do outro. O que parecia uma simples troca logo revelou uma camada mais profunda. O envelope estava lacrado. Dentro, uma carta escrita com caneta preta, em caligrafia reconhecível demais para ser ignorada. Era a letra dele, do irmão mais novo. Só que ele jurava nunca ter escrito aquilo. Dizia com veemência que não se lembrava de ter redigido uma única palavra. Mas ali estavam os traços, as palavras, os vícios de escrita, os cortes irregulares nas letras G e S. Tudo igual. O mais velho leu em silêncio. Seu rosto empalideceu à medida que os parágrafos se desenrolavam. A carta descrevia uma situação que ainda não havia acontecido. Detalhes exatos de um lugar em que os dois estariam na semana seguinte, uma discussão entre eles, o tom exato das palavras ditas e, por fim, uma advertência. Quando eu disser para não olhar para trás, obedeça. Não importa o que ouvir. Não importa quem chamar seu nome. Não olhe. Aquela instrução seca e objetiva encerrava o texto como uma sentença. A assinatura no final não deixava dúvida. Estava datada para dali a 7 dias. O mais novo pegou a carta nas mãos e, pela primeira vez em muito tempo, tremeu. Disse que já havia visto aquelas palavras antes, em sonho. Uma voz parecida com a sua lhe entregava uma carta igual. E quando tentava lê-la, o sonho acabava. Mas agora ela estava ali, real, concreta. A mãe achou que fosse uma brincadeira, algo que escreveram juntos e esqueceram. Mas os dois sabiam que aquilo não era um jogo. Era um aviso.
e ainda não sabiam se era para ser obedecido ou evitado. Durante os dias que se seguiram, passaram a observar tudo com mais atenção. Qualquer detalhe, qualquer pequena mudança no comportamento um do outro, qualquer variação na rotina. E quando a data prevista chegou, algo os puxou para o inevitável. Naquela tarde, saíram para visitar um parente distante em uma casa antiga nos arredores da cidade. Um lugar onde nunca haviam estado, mas que, ao chegarem, o mais velho reconheceu imediatamente. Era a casa descrita na carta. Cada janela, cada móvel, até o rangido exato da porta de entrada. Fingiram normalidade. Conversaram, riram, cumprimentaram os parentes, mas por dentro, algo os corroía. A tensão era crescente. Até que, ao final da visita, uma discussão se iniciou por um motivo banal. O irmão mais velho tropeçou em um objeto, o outro riu, e a sequência exata de palavras descrita na carta aconteceu, linha por linha, como se estivessem representando um roteiro invisível que alguém já havia escrito antes. Foi nesse momento que o mais novo parou abruptamente, empalideceu e disse: "Não olha." A voz saiu embargada, como se lutasse contra algo dentro dele. O irmão congelou. O ambiente pareceu silenciar ao redor e então um som surgiu atrás deles. Alguém os chamava. A voz era familiar, era a da mãe, mas ela não estava ali. Estava a quilômetros de distância, esperando em casa. O som, no entanto, era perfeito, igual, preciso, e vinha cada vez mais perto. Um passo, outro, a mesma voz, o mesmo tom carinhoso. O mais velho lutava contra o instinto de virar-se. A voz pedia com calma. Dizia estar tudo bem. Pedia que apenas olhasse. Mas o olhar do irmão à sua frente era de puro desespero. Um terror silencioso que implorava para que não desobedecesse. Então, sem entender o motivo, ele fechou os olhos. A carta. A instrução. Não importa o que ouvir. Não olhe. O ambiente pareceu congelar por um segundo eterno, até que o silêncio voltou. Ao abrirem os olhos, estavam sozinhos no cômodo. O ar parecia mais denso, e a luz do fim de tarde agora era fria como o amanhecer. A visita foi encerrada com pressa. Voltaram para casa sem dizer uma palavra. Durante o caminho, o mais novo manteve o olhar fixo pela janela. Só quando chegaram, disse: "Se tivesse olhado, um de nós não voltaria." A carta desapareceu na mesma noite. Reviraram a casa inteira. Nada. Mas embaixo do travesseiro do mais velho havia um novo envelope. Vazio. Nenhuma palavra. Apenas um pequeno símbolo desenhado no canto inferior. O mesmo que aparecia nas cicatrizes semanas atrás. Desde então, passaram a guardar roupas separadas. A nunca mais usar bolsos que não fossem seus. E, principalmente, a desconfiar de tudo que surgisse sem explicação. Porque agora sabiam que havia algo atravessando o tempo. Algo que sussurrava instruções, enviava mensagens e testava a fidelidade de suas escolhas. E que, às vezes, o preço de desobedecer não é algo que possa ser desfeito depois. O testemunho de um olhar. Foi uma noite comum, aparentemente sem nada de especial. Os irmãos haviam saído com um amigo de infância, Rafael, alguém que crescera com eles, que conhecia cada traço, cada mania, cada silêncio compartilhado. A amizade era sólida, mas nos últimos meses, Rafael notara algo estranho. Dizia que os dois estavam diferentes, mas não sabia dizer exatamente como. Não era apenas o comportamento, era o olhar, um tipo de olhar que não pertencia a eles. Naquela noite, durante um encontro casual, ele finalmente entendeu o que o incomodava. E desejou nunca ter entendido. Sentaram-se em um bar simples, rindo de memórias antigas. Conversavam sobre o colégio, sobre as travessuras da infância, tentando recuperar uma leveza que há tempos havia desaparecido. Mas algo naquele ambiente parecia errado. O ar parecia denso, pesado. E o relógio atrás do balcão travava constantemente no mesmo minuto. Rafael se esforçava para ignorar, até que um dos irmãos o chamou pelo nome. Quando levantou os olhos, sentiu o estômago gelar. O rosto à sua frente era familiar, mas o olhar, não. Era vazio,
fixo, como se outra pessoa estivesse observando através dele. No início, pensou ser cansaço, mas quando desviou o olhar para o outro irmão, percebeu que ele também o encarava. Só que o olhar era o mesmo, idêntico, o mesmo brilho ausente, a mesma expressão estática, a mesma sensação de ser observado de dentro da própria mente. Por alguns segundos, Rafael ficou paralisado, incapaz de respirar. Sentia que estava diante de algo que fingia ser humano, algo que usava aqueles rostos como máscaras para estudá-lo. Quando tentou falar, a voz não saiu. A sensação era de que alguém o observava não de fora, mas de dentro, como se uma presença invisível espreitasse através dos olhos dos irmãos. O garçom se aproximou perguntando se estava tudo bem. Rafael apenas acenou, incapaz de articular uma resposta coerente. Quando olhou de novo, os irmãos já haviam voltado ao normal. Riam, gesticulavam, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia. Aquilo não tinha sido uma ilusão. Tinha visto algo dentro deles. Algo que estava desperto. Nos dias seguintes, o medo o consumiu. Evitava encontrá-los, mas algo o perseguia. Pesadelos repetitivos o acordavam todas as noites. Sonhava com o olhar deles o fitando do escuro, uma luz pálida refletindo em suas pupilas, e atrás delas, uma figura imóvel, translúcida, observando em silêncio. Tentou ignorar, até que recebeu uma mensagem curta no celular de um número desconhecido. 3 palavras apenas. Você também viu. Não respondeu. Mas desde aquele dia, sentia que alguém o seguia. O reflexo nos vidros parecia atrasado, e às vezes, ele jurava ver os 2 irmãos parados em locais diferentes, olhando para direções opostas, como se procurassem por algo invisível entre eles. Certo fim de semana, decidiu confrontá-los. Precisava de respostas. Ao chegar à casa da família, encontrou a mãe na varanda, pálida, abatida. Disse que os meninos estavam trancados no quarto há dias, falando pouco e comendo quase nada. Rafael subiu as escadas com o coração disparado. A porta estava entreaberta e, por uma fresta, viu o que jamais esqueceria. Os irmãos estavam sentados frente a frente, em silêncio absoluto, olhando um para o outro com intensidade paralisante. Não piscavam, não respiravam com naturalidade. Apenas se olhavam, como se algo invisível estivesse fluindo entre eles. No chão, dezenas de fotos antigas estavam espalhadas, todas com os rostos riscados, exceto os olhos. Rafael empurrou a porta e chamou por eles. Nenhuma reação. Aproximou-se, tocou o ombro de um dos irmãos e foi nesse momento que aconteceu. Ambos viraram o rosto ao mesmo tempo e o olhar o atingiu de cheio. Um frio percorreu sua espinha. Não era mais um olhar humano. Era algo que o atravessava, que vasculhava suas lembranças, que parecia folhear suas emoções como páginas. Sentiu-se desprotegido, violado. Um lampejo, um zumbido alto e tudo escureceu. Acordou minutos depois, deitado no chão, com o som do próprio coração batendo nos ouvidos. Os irmãos continuavam na mesma posição, imóveis. Ele recuou lentamente, desceu as escadas e saiu da casa sem olhar para trás. No caminho, percebeu que a visão começava a falhar. O espelho retrovisor do carro mostrava algo impossível. 2 figuras sentadas no banco de trás, pálidas, com os mesmos olhos fixos que o observavam. Quando se virou, o banco estava vazio. Nos dias que se seguiram, Rafael tentou esquecer. Mudou-se de cidade, trocou de número, evitou qualquer contato. Mas jamais conseguiu apagar aquela sensação. Disse a poucos amigos que às vezes via os irmãos em lugares onde não poderiam estar. Uma estação de metrô, uma esquina deserta, sempre olhando, sempre calados. Certa vez, enviou um áudio para um conhecido, dizendo que tinha descoberto quem estava por trás do olhar. A mensagem terminava com o som de passos e um sussurro quase inaudível. Eles já sabem. 3 dias depois, o carro dele foi encontrado parado na beira da estrada com o motor ainda ligado. O corpo nunca foi localizado, mas o celular, abandonado no banco do passageiro, tinha uma única foto tirada horas antes do desaparecimento.
Dois rostos idênticos o observavam à distância, parcialmente encobertos pela neblina. E no reflexo dos olhos, era possível ver, claramente, o olhar de Rafael, preso ali dentro para sempre. A reversão da presença. A primeira coisa a mudar foi o riso, sutil, quase imperceptível. Um dos irmãos, conhecido por rir com timidez, passou a gargalhar em momentos inusitados, com um som mais grave, mais arrastado, que não combinava com o rosto que o emitia. O outro, sempre expansivo, tornou-se calado, introspectivo, evitando o contato visual até com a própria mãe. No início, todos atribuíram à adolescência a oscilação de humor típica da idade, mas havia algo mais profundo. Algo que não era uma variação de comportamento, mas uma transição de identidade. Com o passar das semanas, as diferenças se tornaram mais evidentes. O irmão mais novo, que sempre teve medo do escuro, começou a andar pela casa durante a madrugada, apagando as luzes propositalmente, abrindo portas que antes evitava, encarando janelas como se esperasse que algo surgisse do lado de fora. Já o mais velho, que sempre liderou as conversas e decisões, passou a seguir silenciosamente, como se não fosse mais o mesmo. Era como se tivessem trocado de alma. Ou pior, como se uma nova presença tivesse assumido o lugar de um deles, enquanto a original recuava para algum lugar distante, talvez irreversível. A mãe notou a mudança quando preparava o café e viu o mais novo escrever com a mão oposta à habitual. Quando comentou, ele apenas sorriu e disse que estava treinando. Mas o traço da caligrafia era idêntico ao do outro filho. Mais tarde, percebeu que o mais velho agora usava os mesmos termos e expressões que costumavam ser do irmão. O vocabulário, os gestos, até os tiques nervosos estavam se invertendo lentamente, como se estivessem ensaiando uma troca definitiva. O pai tentou intervir. Chamou os dois para conversar, pediu que falassem sobre lembranças da infância, memórias específicas. As respostas vieram corretas, mas com detalhes deslocados. Um deles lembrava de algo que nunca viveu. O outro citava episódios que pertenceram à experiência do irmão. Era como se estivessem acessando lembranças que não lhes pertenciam, mas que haviam sido implantadas com perfeição. No final da conversa, o pai, perturbado, perguntou diretamente: "Vocês ainda são vocês?" E ambos responderam em uníssono: "Depende de quem está perguntando." A situação se agravou quando os animais da casa começaram a se comportar de maneira estranha. O cachorro, que sempre dormia aos pés do mais velho, passou a evitá-lo, rosnando baixo quando ele se aproximava. O gato, antes indiferente, agora passava horas vigiando o mais novo com os pelos eriçados e olhos dilatados, como se soubessem que algo invisível estava se manifestando dentro daqueles corpos. Certa manhã, o quarto dos irmãos estava trancado por dentro. A mãe bateu, chamou, tentou abrir. Nenhuma resposta. Quando o pai arrombou a porta, encontrou os dois de pé, frente a frente, com as mãos espalmadas uma contra a outra, como se formassem um espelho humano. Os olhos estavam abertos, mas vazios. Um sussurro se formava entre os lábios, uma repetição constante de palavras inaudíveis. Ao serem sacudidos, desmaiaram juntos. E ao acordarem, trocaram de roupa sem perceber. O mais velho vestia a camiseta favorita do mais novo e falava com seu tom de voz. O mais novo pedia por comida que o outro costumava preferir. A reversão estava completa. Nas semanas seguintes, os familiares próximos relataram episódios inquietantes. A avó, que conhecia os netos melhor que ninguém, recusou-se a vê-los após um almoço em família. Disse à filha que a alma deles estava do lado errado. Um primo mais novo afirmou que os nomes estavam trocados por dentro. Até os professores passaram a confundi-los, mesmo quando diziam ter certeza de quem era quem. Na tentativa de compreender o que acontecia, a família consultou uma terapeuta holística, especialista em fenômenos dissociativos e espirituais. Após uma sessão com os irmãos, saiu da casa em silêncio, visivelmente abalada.
Mandou uma única mensagem no dia seguinte. Um deles já não está mais aqui. O outro está se multiplicando. Nunca mais atendeu ligações da família. A duplicação foi o último estágio. Um dos irmãos passou a se ver em lugares onde não estava. Espelhos mostravam sua imagem 2 vezes em ângulos diferentes. Objetos pessoais apareciam duplicados. E uma madrugada, ao levantar para beber água, cruzou com ele mesmo no corredor. Por um instante, encarou seu próprio rosto parado, observando em silêncio. Não gritou, não correu, apenas entendeu. Não havia mais divisão entre os dois. A fusão se completara, mas não de forma igual. Um havia se apagado. O outro se expandia em direções que o corpo humano não era capaz de conter. Desde então, passaram a dormir em quartos separados. Mas mesmo separados, sonhos idênticos continuavam. A mesma escuridão, a mesma voz, a mesma figura os observando por dentro. Agora, os dois compartilham um segredo que jamais dizem em voz alta. Ambos sentem que há alguém novo dentro deles. Um terceiro elemento, um invasor sem rosto. E não sabem qual dos dois ainda é o original, ou se algum deles ainda existe de verdade. E se você não for o original? A gravação foi encontrada meses depois, em um pendrive esquecido dentro de uma caixa de madeira, junto a fragmentos de diários e páginas arrancadas de cadernos. Era uma mensagem, gravada com voz baixa, entrecortada, carregada de medo e resignação. Ninguém sabe ao certo quem a gravou. O nome dito no início da gravação está abafado pelo chiado, quase impossível de entender. Mas a respiração é familiar. E as palavras, por mais confusas que pareçam, seguem uma sequência que parece confessar uma verdade que nenhum dos irmãos ousou dizer em vida. Se alguém encontrar isso, precisa entender. Eu não sou quem acham que sou. Pelo menos não mais. A voz treme, mas segue. Conta que há dias em que acorda lembrando de coisas que nunca viveu, com lembranças que não pertencem à sua própria cabeça. Que às vezes olha para o espelho e sente que está observando alguém que o imita com perfeição, mas não sente o mesmo corpo. Que os pensamentos parecem vir de 2 lugares ao mesmo tempo, sobrepostos, como ecos tentando ocupar o mesmo espaço. O que está aqui dentro não é só memória, é presença, e ela quer se tornar permanente. A gravação continua. A voz descreve a sensação de dividir a consciência com algo que não pertence à natureza humana. Fala sobre momentos em que sente o corpo agir antes do comando, sobre palavras ditas com entonação estranha, sobre o medo crescente de olhar para o próprio reflexo por muito tempo. Eu não sei qual de nós foi o primeiro. E no fundo acho que não importa mais. A diferença entre existir e lembrar de existir desapareceu. Em determinado ponto a voz fica mais firme. Diz que começou a perceber pequenas falhas ao redor. Pessoas que o chamavam por nomes diferentes. Espelhos que o refletiam com segundos de atraso. Sombras que não obedeciam à luz. Conta que uma noite, enquanto dormia, sentiu o corpo ser tomado por uma dormência profunda e que, ao abrir os olhos, não reconheceu o próprio quarto. Estava no mesmo lugar, mas tudo tinha um deslocamento quase imperceptível, como se fosse uma cópia feita às pressas. A mobília estava no mesmo ponto, mas as marcas do tempo, os cheiros, a poeira, tudo parecia recém-criado. E então, percebeu o mais aterrador. Na cama ao lado, alguém dormia, e esse alguém era ele. O áudio se torna mais confuso. Há sons de passos, respiração acelerada e depois, silêncio. A voz volta, mais distante, como se falasse de dentro de um túnel. Acho que agora entendo. Não há 2 de nós. Há um só, replicado vezes demais. Cada repetição apaga um pouco do anterior. Cada troca, cada espelho, cada lembrança compartilhada é uma nova cópia tentando sobreviver. E cada cópia acredita ser o original. As palavras finais são sussurradas. A pergunta certa nunca foi quem sou eu, mas quantas vezes já fui. Há um ruído, e a gravação termina abruptamente com um som metálico, como se algo tivesse caído sobre o microfone. Dias depois, os vizinhos afirmaram ter ouvido vozes durante a madrugada.
Um diálogo entre duas pessoas, uma tentando convencer a outra de que era real. Mas o mais estranho era que, segundo o relato, as vozes eram idênticas. 2 tons iguais. Uma réplica exata tentando se sobrepor à original. Quando a polícia entrou na casa, encontrou apenas uma cadeira tombada, o pendrive sobre a mesa e um espelho rachado ao meio. Nenhum sinal de luta. Nenhum vestígio dos irmãos. As investigações concluíram que se tratava de um desaparecimento voluntário. A hipótese mais aceita é que ambos fugiram. Mas quem ouviu a gravação sabe que essa explicação não se sustenta. Há algo naquelas palavras que não pertence ao entendimento comum. A ideia de que talvez em algum ponto da linha do tempo, alguém tenha sido substituído, e o substituto não percebeu. Hoje dizem que a casa está abandonada, mas moradores próximos relatam ruídos vindo de dentro, passos, sussurros e o som de 2 vozes sobrepostas, discutindo baixinho, repetindo a mesma pergunta. E se você não for o original? Ninguém sabe quem pergunta. Ninguém sabe quem responde. E talvez esse seja o verdadeiro horror por trás da história dos irmãos gêmeos. Não o que eles viram, mas o que se tornaram. Porque se a memória é o que define quem somos, o que acontece quando ela é copiada, trocada, distorcida? O relato termina sem um ponto final, porque talvez ele ainda esteja sendo escrito por outro deles, em algum lugar, agora mesmo. E se você, ao ouvir esta história, sentir uma leve confusão, uma pequena dúvida sobre o que é lembrança e o que é imaginação, talvez seja apenas o reflexo de algo antigo despertando dentro de você. E se esse reflexo não for seu?